Olá, bem-vindos a mais um Pétalas de Florais de Bach. Eu sou o Sérgio Rios Alves, terapeuta floral, e hoje trago mais um tema aqui para nossa reflexão. Mais uma coisinha para a gente pensar, para a gente observar na gente, observar nos outros e conseguir ajuda com os florais de Bach. O tema de hoje é a respeito daqueles momentos em que a gente está precisando de um pouquinho de colinho. Sabe quando as coisas deram muito erradas, você está ficando meio chateado com isso, e aí você quer que alguém te dê um pouquinho de atenção, que alguém te dê um pouquinho de compreensão, que alguém te dê um pouquinho de tolerância, que alguém te dê uma dosezinha de dó, não é? Às vezes a gente precisa disso. Em condições normais, quando a gente tem isso, depois você está numa fase meio difícil, meio complicada, e você tem essa atenção, esse carinho, né? Alguém predisposto a te ouvir, alguém predisposto eventualmente a te ajudar mesmo. Passada essa fase, você quando recebe isso, você até sente uma recarga de energia, sente uma motivação, né? Você acha, puxa vida, dá para eu voltar a encarar as coisas agora. E realmente esse tipo de atenção funciona mesmo como um reforço, como uma carga extra de energia, de motivação. E aí você segue em frente, até quem sabe aí uma outra fase mais difícil que você precise contar com essa pequena ajuda dos amigos. E tem gente que quando recebe essa carga de energia dos amigos, não melhora. Tem gente que não melhora. Assim que o amigo ajuda a resolver aquele problema, ele vem com outro. Assim que aquele problema que o amigo está resolvendo, parece que vai terminar, ele já tem outra coisa acontecendo, já tem um discurso mostrando uma dificuldade, e é o tipo de pessoa que o tempo todo a vida dela não dá certo. E o tempo todo a vida dela não dá certo por causa dos outros. Por causa das circunstâncias, os outros não ajudam, né? É aquele chefe que persegue, é aquele marido, aquela esposa que não entende o esforço que ele faz, aqueles filhos que não reconhecem todo o carinho que ele tem dedicado a eles. E sempre os outros realmente o escolhem como sendo a pessoa que eles vão fazer sofrer. Parece que ele é o escolhido para isso. Claro, né, gente, que existem situações, sim, que você trabalha numa empresa durante um período em que um chefe te persegue por qualquer motivo, ou tem um colega folgado que deixa o trabalho lá para você fazer, né? Essas coisas tem. Uma fase em que o casal não está se entendendo, aí o outro fica mais crítico, começa a apontar mais os seus defeitos do que as suas virtudes. Isso incomoda, e isso acontece na vida de todo mundo. Mas são fases. No caso dessas pessoas, a fase é a vida. A vida inteira esse pessoal está sempre se queixando de que eles são vítimas. Vítimas das circunstâncias, vítimas das pessoas, vítimas dos amigos, dos inimigos, vítimas da vida. Pessoa que gosta de ser vítima. Esse discurso de quem está sempre se vitimizando, ele pode ser consciente ou inconsciente. Quando é inconsciente, essa pessoa acaba utilizando essa maneira de colocar os holofotes em cima dela para chamar atenção e que alguém perceba e venha assisti-la em suas necessidades. Isso na prática é um grito de socorro de carência afetiva mesmo. Ele está querendo atenção, ele está querendo afeto. Ele se sente fraco. Ele não percebe que ele está fazendo isso porque ele precisa de atenção. Na maioria das vezes é só isso, ele quer atenção. Então ele está chamando a atenção das pessoas dessa maneira. Eu sou coitadinho, eu sou vítima. Então, as pessoas pegam no colinho, faz cafuné, porque ele está sempre precisando dessa atenção, desse carinho. Então, nesse caso, são as pessoas que têm esse tipo de condição de maneira inconsciente. E elas sofrem.
Elas realmente se sentem vítimas, elas acreditam nisso, acreditam que os outros estão o tempo todo armando situações para elas que vão fazê-la sofrer, que a vida não dá chance para ela, que ela realmente não tem as mesmas oportunidades que as outras pessoas. Ela acredita nisso. Ela acredita nisso e sofre muito com isso. Isso vai criando uma realimentação nessas pessoas, primeiro de tristeza, primeiro de desinteresse pela vida, de falta de prazer pela vida, e segundo, elas vão acreditando que elas são incapazes, porque nada elas conseguem fazer sem a ajuda dos outros. E pior, essa ajuda que essas pessoas pedem não é aquela ajuda de, vem aqui que eu vou te ensinar, eu vou te orientar, faz por esse caminho e tal. Não é isso que elas querem. Elas querem que o outro faça por elas. Não estão interessadas em aprender de fato. Elas se acham incapazes e passam a acreditar nisso. Na verdade, elas têm condições, sim, de enfrentar essas dificuldades, mas elas não se dão a oportunidade. Não se dão a oportunidade a ponto que, à medida que elas vão se convencendo que são incapazes, elas também acreditam que não merecem a vitória, o sucesso, o prazer, e passam a viver dentro dessa coisa, né, pequena, essa limitação da sua própria evolução. Elas criam limites para a sua evolução, o que é muito chato, né? E totalmente evitável, mas ela não consegue ver. Ela não consegue ver. E tem aquelas outras pessoas que, na verdade, fazem isso de maneira consciente. Você fala, como assim? Por que alguém vai fazer isso de maneira consciente? É aquele que realmente espera o ganho chamado de secundário. Então, quando ele se comporta como vítima, ele tem a atenção dos outros, e é isso que ele quer. E de brinde, ele ainda não precisa se preocupar em fazer as coisas, alguém faz por ele. Né? Então, realmente tem gente que se sente na vantagem com relação a isso. Ele faz conscientemente, então ele faz a chantagem emocional, né? Ele vai conduzindo a pessoa naquela condição de coitadinho para deixar o outro com dó e colocar a pessoa numa saia justa que, se ela não ajudar, ela vai parecer cruel. E eles fazem isso com maestria, mas também acabam criando esse limite na evolução deles. Porque como ele não faz, ele não aprende, né? A gente só aprende as coisas e aprende a fazer melhor fazendo. Aí a gente chega na excelência. Agora, se toda vez que tem que fazer alguma coisa, você pede para alguém fazer, na sua vez você não vai conseguir. E isso vai criando uma insegurança lá, que você sabe que se tiver uma situação de verdade, você não vai conseguir enfrentar. Isso faz com que você acabe ficando pessimista também, né? Ficando meio pessimista e começa a, tanto o consciente quanto o inconsciente, alimentar as crenças negativas. O que não é bom, de forma alguma. Quer dizer, a longo tempo, isso é terrível. Você vai olhar para trás e vai ver uma vida sem conquistas de fato, uma vida sem o prazer de ter crescido, de ter aprendido, de ter evoluído. Uma vida sem o prazer de servir. E olha, tem coisa mais gostosa do que servir, sabia? Quando você ajuda alguém de coração mesmo, quando você percebe que você pôde fazer alguma coisa por alguém, aquela pessoa melhorou, aquela pessoa reagiu bem, foi legal, não é gostoso? Não é uma sensação boa, é uma sensação maravilhosa. Só que quem se faz de vítima o tempo todo, não se dá a oportunidade disso, de servir, porque ela quer estar sendo servida o tempo todo. E aí, claro, né, essas pessoas, para justificarem essa condição, põem a culpa em todo mundo. Quando elas são cobradas de alguma coisa, elas sempre têm uma desculpa. Né? Elas nunca têm um motivo pelo qual elas não tiveram habilidade de fazer alguma coisa. Não, elas têm uma desculpa, e essa desculpa é sempre culpar alguém, culpar a circunstância, culpar o tempo que esfriou, porque esquentou, porque eu perdi a chave, fiz a chave, não consegui abrir a gaveta, ou mandei fazer a chave, mas o chaveiro fez mal feito e não está abrindo, vou ter que voltar lá para consertar essa chave. Então eles têm um monte de desculpas que sempre envolve um culpado, e eles sempre são vítimas
mas eles não apresentam resultados. Os resultados são muito pequenos, são muito inferiores àqueles que estas pessoas poderiam de fato fazer. Têm condições de fazer, mas elas não se motivam a fazer. Então, seja como for, na vida delas não tem muito espaço para alegria, né? Para comemoração. E aí elas, por não aceitarem a direção da própria vida, né? Você conduzir a vida. Eu vou fazer agora, porque me interessa fazer agora, eu sei fazer e dou conta desse negócio. Não, elas ficam esperando convencer o outro para ajudá-las, ou esperar a bondade do outro para ajudá-las. E com isso, elas não conseguem ganhar experiência e não conseguem evoluir. E ao invés de progredir, essas pessoas acabam se sentindo inferiores. Autoestima, vai lá para baixo. Então, isso tudo é um quadro, né, que conduz uma pessoa a uma vida infeliz. Né? E poderia mudar tranquilamente. Agora, sair dessa condição é muito difícil. Porque vira uma acomodação, né? A pessoa fica na condição do hábito negativo e ela não consegue sair. Para ela tentar sair, tem que acontecer alguma coisa muito forte. Tem que ser alguma coisa que realmente foi muito difícil e ela não conseguiu ninguém para ajudar, até porque as pessoas vão se afastando. As pessoas cansam de ouvir aquela queixa, aquela lamúria o tempo todo, né? O tempo todo ela está sempre se queixando, né? Que a vida não é legal, não dá certo, que a minha vida não dá certo. Ela assiste, né, a vitória dos outros, mas a dela, realmente, o universo não gosta dela. Mas, na verdade, é ela que tem essa visão estreita da vida. Né? Agora, ela percebe que no momento que ninguém mais está querendo ajudar, ou uma coisa que causou muito sofrimento, ela precisa de ajuda, porque ela sabe que sozinha ela não vai conseguir. E aí, nesse momento, essas pessoas buscam ajuda. E a ajuda tem que ser profissional. Por quê? Porque tem que ser uma pessoa isenta, que não vai estar ali para cuidar das dorzinhas dela. Não, vai fazer ela evoluir, vai fazer ela aprender a fazer. Então, ela precisa de um profissional para isso. Tá? Nesse caso, eu sugiro, claro, né, a terapia floral. Por quê? Porque essa pessoa vai ter que desenvolver coragem, autoestima, generosidade, gratidão, né, determinação. E isso tudo o floral pode fazer. Porque o floral promove uma transformação no comportamento negativo da pessoa para um comportamento positivo. E ela passa a agir por si só, de uma maneira absolutamente tranquila, eficaz, que ela vai aprender a ser, vai aprender a viver com seus recursos naturais, que estão ali adormecidos, e o floral faz aquilo vir à tona. Tá certo, gente? Bom, tá aí dado o recado. Não, eu tenho que falar dos florais. Quais são os florais que ajudam? Florais que ajudam. Ó, o Larch, para você que está muito inseguro já. O Chicory, se você gosta de fazer chantagem emocional. O Willow, se você sente que realmente a vida é injusta com você e a culpa é dos outros. O Crab Apple, se você se sente já estigmatizado, inferiorizado mesmo, né? Diferente dos outros. O Gentian, para você ter determinação. O Mimulus, para você ter coragem, né? Tem que ter coragem para enfrentar. Esses são alguns dos florais que podem ajudar você a sair dessa condição de vítima, tá bom? Vamos sorrir para a vida, que a vida está sempre disposta a nos ajudar. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua atenção. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um likezinho, compartilhe com outras pessoas para elas saberem que os florais podem ajudar, né? Isso é importante. Tem um linkzinho aí com alguns outros vídeos que vocês podem assistir para ajudar a entender melhor esse quadro. Embaixo aí tem o link, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Boas vibrações. Bye, bye.